Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou um pouco sumida, né? Mas tenho justificativas. Eu vou mudar de cidade, né? Então, estou procurando aí resolver várias coisas para essa mudança de cidade. Passei em um concurso, né? Eu sou concursada e passei em outro concurso em outra cidade. Então, estou preparando a mudança, a casa, várias coisas. Tem meus filhos, tem escola, tem muita coisa para resolver. Então, realmente foi. Eu estava esperando já desde janeiro, né, essa mudança ser chamada, mas é claro que a gente só se depara realmente com quando acontece, né? Por enquanto começa um sonho, mas depois a gente vê que esse sonho vai se tornando realidade. Então estou muito feliz, né, por ser chamada aí para trabalhar numa escola no litoral de São Paulo. Então é muita coisa para mudar. Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar as leituras de lado, né? Apesar que eu não vou conseguir realmente cumprir as metas de março e tudo bem, tá tudo bem, não tem problema, né? Tem motivo. E, gente, leitura não é apenas um número, né? Os números ajudam muito a gente a cumprir metas, a não desanimar, a continuar firme, mas também nós não podemos ser escravos dos números. Então, eu creio que eu li bastante já esse ano e pretendo continuar lendo, mas na medida do possível, né? Em primeiro lugar, as coisas que eu preciso arrumar. Olha esse tanto de livro aqui, vou ter que tirar tudo daqui, né? Vou ter que encaixotar tudo. Então tem muita coisa ainda para fazer. A primeira coisa que eu estava vendo era casa para morar. Então essa meta eu já consegui cumprir. E aí já sei quando eu vou me mudar, que será no mês de abril. Então agora eu vou começar a preparar ainda a mudança. Então é muita coisa para fazer. Então eu estou um pouquinho ausente aí das redes sociais, mas tem um bom motivo, tá bom? Mas ao mesmo tempo eu estou muito brava. Olha só, estou brava, chateada. Não é brava mesmo, mas estou um pouco chateada. Porque, apesar de tudo, eu estou conseguindo ler alguma coisa, né? Eu não estou parada. Mas, infelizmente, eu vou ter que dar uma puxadinha na orelha dos pais aqui, né? Porque as crianças são o nosso espelho, nós somos o espelho delas, né? Elas refletem em nós, elas veem em nós. As crianças, elas são muito motivadas pelo exemplo, né? Dos pais, da família. Então, eu abri vários clubes, eu sempre gosto de trabalhar com leitura coletiva, eu gosto de trabalhar com clubes de leitura, mas o que eu percebi? Eu tinha os meus clubes pagos com crianças, né, com adultos, o grupo católico, só que eu mesma pensei assim, por que não fazer isso abertamente, né, de graça? Eu acho que vai ter mais gente, eu acho que eu vou incentivar mais pessoas a ler. Então, eu fiquei bem empolgada aí, abri um monte de clube, criei uma comunidade ali com cada clube de leitura. Mas o que aconteceu? Diminuiu. Diminuiu a demanda, diminuiu a leitura, quase não tem ninguém participando nos clubes, nos grupos do WhatsApp. Então, eu sei que eu não posso muito, não estou postando muito no Instagram, mas pelo número de pessoas que estão nos grupos, era para ter gente falando sobre o livro, para a gente estar conversando, debatendo, né? Em fevereiro eu li Crime e Castigo, que foi um livro maravilhoso. Pergunta se alguém leu do grupo comigo? Ninguém, né? Eu sei que eu tenho um canal pequeno, não posso ter pretensões altas, mas ao mesmo tempo, é, quando era pago, tinha mais gente participando. É estranho isso. Isso faz a gente refletir algumas coisas, né? A gente vê o governo e um país onde nós temos essa cultura, né? Que agora temos o pé de meia, vamos pagar para a criança estudar, nós temos bolsa disso, bolsa daquilo, e sabe, eu acho que tem que ser uma coisa temporária para quem realmente precisa. E às vezes, quando a pessoa até recebe para fazer o que ela deveria ter obrigação de fazer, ela acaba não tendo mais vontade. Mas quando você paga, quando você vê que aquilo é importante, você vê que você está lutando por aquilo, você está abrindo mão de um valor que você poderia estar comprando uma outra coisa para você investir numa coisa que você vê que é importante, às vezes você valoriza. E quando você não paga, quando você recebe, inclusive, para fazer isso, não tem valor. Né? Então a gente vê escolas aí, como eu trabalho em escola pública, dá material, dá uniforme, dá comida, agora pé de meia, né? Dinheiro. Isso não vai melhorar a educação, isso não está melhorando a educação, pelo contrário, está piorando a educação.
Educação não é só conteúdo, é educação, mente, ser cidadão, ser uma pessoa que valoriza as coisas. Infelizmente, isso não está sendo bom. E foi isso que eu pensei também. A cultura brasileira é terrível, né? E o que eu vejo, pais que às vezes colocam os filhos no clube de leitura e falam, ó, eu quero que eles leiam. Tá, mas você lê? Você leu Crime e Castigo comigo? Alguém leu? Leu a biografia da autobiografia da Agatha Christie em janeiro? Alguém está lendo O Vento Levou, que eu estou, mesmo aos troncos e barrancos, eu estou lendo esse calhamaço? Não vou conseguir terminar em março? Não, vou ler, continuar em abril, mas eu estou lendo. Estou aqui no capítulo 13, página 189, né? Teria lido mais? Teria lido mais se eu tivesse mais tempo, né? Acontece com tanto problema e tão ansiosa com tudo que vai acontecer. Tem o livro da Agatha que eu não li, que é Assassinato na Casa do Pastor. Também vai ficar para depois. Tem o do Dom Bosco, que eu não li, porque a minha prioridade é o quê? Ler com os meus filhos. Então, esse aqui, que é o infantil, Clube Infantil Ilha Perdida, eu já terminei de ler com a Alice. E esse aqui eu tô acabando até amanhã com o Henrique, que é de adolescentes, O Rapto do Garoto de Ouro. Prioridade são meus filhos. E a sua prioridade? Né? Então, eu tô lendo no mínimo 3 livros. Um para mim, que eu preciso ler, que eu preciso dar exemplo. Não é só para mim, porque eu preciso ler. Se o seu filho tá vendo que você tá mandando ele ler, você fala que é importante ele ler, mas você não pega num livro para ler. Por que você quer que seu filho leia se você não dá o exemplo? Como eu falei antes, nós somos espelhos. Então, eu não li, mas o meu filho tem que ler. Tá, ele tá vendo que você tá fazendo isso. Ou ele tá lendo também, você não tá nem aí com o que ele tá falando, ou ele vai falar uma coisa da história e você não se importou. Você não sabe sobre a história, você não tá nem com o conteúdo da história. O certo é o quê? Ler junto com ele. Eu não posso, tá? Então, manda ele ler, manda ele mandar um áudio para você no WhatsApp, manda ele falar no final do dia o que ele entendeu sobre a história. E tem que ser uma história que você saiba o conteúdo mais ou menos, né? Para você saber que ele tá falando a verdade, que ele não tá mentindo, principalmente os adolescentes, né? Os adolescentes são bem espertos para ludibriar os pais, né? Então, dá. O certo é você ler junto. Por isso que eu leio junto. Eu leio junto com meu filho, adolescente, eu leio junto com a minha filha, que é criança. Eu leio o meu livro, eles veem eu lendo o meu livro, eu falo, comento sobre os meus livros que eu tô lendo, eu fico indignada com a história da Scarlett O'Hara, que é uma menina mimada, né? Então, assim, eu falo sobre o que eu tô lendo. Isso é incentivo. Agora, como é que você quer que o clube de leitura seja um lugar mágico onde seu filho aprenda a ler, que o seu filho aprenda o hábito de ler, não é aprender a ler, né? Já sabe ler. Mas ele aprender esse hábito de ler, que ele exercite o cérebro dele, que não fique esse cérebro atrofiado, que aprende tudo de qualquer jeito, que cumpre as metas ali da escola, que tem que cumprir, mas não é com vontade, não é com dedicação, mas só para cumprir uma meta ou para ganhar uma bolsa, auxílio, pé de meia, né? Ou seus filhos não faltam na escola porque precisa do Bolsa Família, tudo bem. Só que será que eles estão realmente com vontade de aprender? Eles estão realmente sendo incentivados a isso? Eu digo porque eu sou mãe, tá? Meus filhos não são perfeitos, não. Tem hora que não quer ir para a escola, tem hora que não quer fazer lição, tem hora que não quer ler. Se eu ficar desistindo o primeiro obstáculo que eu encontrar, eu vou parar. Só que eu não vou parar, né? Enquanto eles não tiverem 18 anos, eu não vou parar. Eu tenho 3 filhos acima de 18 que eu não fico mais enchendo o saco deles para ler. Eu falo para ler, incentivo. A minha filha agora leu um livro, ficou muito feliz de ler o livro que eu falei para ela ler, mas eu já falei para ler vários outros, ela não tinha lido. Esse ela conseguiu ler, gostou. Falou pro pessoal do trabalho, incentivou um monte de gente a ler. Só que eu não vou ficar em cima dela para ela fazer isso, porque ela já tem mais de 20 anos. Agora, os meus filhos até 18 anos são minha responsabilidade. Tá? Eu vou ser cobrada sobre isso. Eu sou a mãe, eu preciso educar os meus filhos. Então, a pessoa lê? Não, gente, ler é muito importante. Ler, saber o que você leu, interpretar o que você leu, saber falar sobre o que você leu, tudo isso vai fazer você entender mais a vida, entender mais sobre o que é o ser humano, vai fazer com que você fique mais inteligente, que você tenha mais repertório de palavras, que você entenda mais coisas, que você entenda melhor a língua portuguesa, que você entenda todas as matérias estão ali na literatura, é como eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ensinar através da leitura. Eu consigo ensinar português, matemática, ciências, história, geografia, tudo através da leitura. E era isso era como era antes a educação clássica.
Não era só, resolve isso aqui e acabou. Não tem contexto, não tem nada de interessante, a criança acaba cumprindo meta sem interesse. Então, que nem minha filha agora foi fazer um poema, a professora achou lindo o poema dela, que ela fez ali na hora. Um poema pequeno. Mas comparando com outros alunos, já foi diferente, porque os outros alunos não estão tendo repertório, não estão tendo essa leitura de um livro por mês ou mais que ela lê. Né? No mínimo um livro por mês. Então, assim, esse ano ela já leu 3 livros, estamos em março, já leu 3 livros. O ano passado ela leu uns 15 livros. Então, pelo menos 12 no ano. Quem é que lê 12 livros no ano? Qual criança que lê? Você lê, como adulto, 12 livros no ano? Não é questão de número, é questão de entendimento. Agora, como você quer que seu filho leia se você não lê? A gente teve também o Clube Católico, a gente leu o livro sobre a história da igreja. Quem leu? Ninguém. Eu não vou perder tempo de ficar fazendo aula online, fazendo um monte de coisa, se ninguém tem interesse, né? Então, assim, eu tô lendo agora esse aqui, O Vento Levou, tenho que ler Dom Bosco. Não vou mais ficar me preocupando tanto, né? A minha responsabilidade são o quê? São os meus filhos e a minha família. Vou continuar postando vídeos no YouTube, incentivando pelo YouTube, falando sobre o livro que eu li, né? Falando sobre tudo, sobre o que eles leram, o que eles acharam. Eu vou procurar sempre gravar vídeo com eles, também como eu estou fazendo agora, pelo YouTube. Não vou ficar me martirizando fazendo aula via Meet, via online, que não quer aparecer ninguém. Eu vou agora fazer a minha parte. Se crescer o canal, se crescerem mais gente que quiser participar, o grupo vai ficar lá. Mas eu não vou ficar mais em cima, né? Se ninguém quer participar. Então, é um desabafo, tá, gente? Porque não dá para você querer incentivar seu filho a ler se você não lê. Então, eu tenho um grupo de adulto, tenho um grupo Vem Pra Narnia, tenho um grupo católico, e eu não tô vendo ninguém lendo. E tem o grupo da Agatha Christie. A Agatha Christie tá um pouco melhorzinho, né? Mas é isso, então esse é o meu desabafo. E aí eu queria fazer alguns incentivos para vocês, tá? Coisa que atrapalha vocês lerem e os seus filhos lerem, eu vou falar assim, não é mais culpa só das crianças, tá? Os pais são os piores, são as telas. Celular, você fica lá naquele feed infinito. Ah, já tá na hora do almoço. Ah, já tá na hora da janta, na hora do café. Ah, tá na hora de buscar o filho na escola. Já tá na hora de ir pro trabalho. O tempo que você tinha, que não era muito, você ficou no celular. E o seu filho tá vendo você fazer isso. Ele vai querer mexer no celular, ver televisão, ou ele vai querer ler um livro. Porque assim, a gente fala muito que as crianças não podem ficar nas telas, mas os pais são os primeiros a ter que incentivar, né? A sair dessas telas. Então, gente, tem um momento aqui, como eu sou católica, tem um momento que a gente tem que rezar, tem um momento de oração, tem um momento de ler a Bíblia, tem que ter um momento de ler o livro, tem que ter um momento de ajudar em casa, sim, porque eles não podem ajudar em casa. Secar uma louça, varrer uma casa, lavar uma louça, ajudar a cuidar dos animais. Precisa. Então, aí, eu tenho que fazer tudo, aí meus filhos ficam só no celular, ou jogando, né, porque o que a gente vê crianças que ficam até 1 hora da manhã jogando videogame, mas quando vai falar para rezar, cadê a oração? Ou para fazer alguma coisa em casa, uma tarefa da escola, tô com sono, com dor de cabeça. Mas na hora de jogar, de brincar, a gente não vê ninguém reclamar. Então a gente tem que ser responsável com pais. Né? Eu não tô vendo muito isso, não. Isso é geral, tá, gente? Tô falando como professora também. Infelizmente, quando a gente vai chamar os pais para conversar, às vezes a gente nem chama mais. Que a gente vê o porquê que a criança é assim. Então agora, hoje é o dia de puxar a orelha dos pais, não é dos filhos. Os filhos são reflexos do que os pais são. Então, a gente, como pai, deve se policiar, porque a gente é exemplo, tá? Então, primeira coisa, exemplo. Segunda coisa, tela, né? Eu tava com uma expectativa alta em relação aos jovens, então eu coloquei livros mais difíceis para eles lerem. Depois eu vi que não estava dando certo, eu diminuí aí essa expectativa.
Então eu coloquei livros fáceis de ler, não é livro difícil. Esse livro aqui, por exemplo, a minha filha pequena consegue ler esse livro. Esse livro eu coloquei para os adolescentes, tá? Mas é porque, de repente, eles nunca leram um livro de suspense policial simples, Marcos Rey, conhecidíssimo. Então eu coloquei. É como se fosse, assim, o primeiro ano de leitura deles, né? É claro que os meus filhos já leram bastante, mas o meu filho também não conhece esse livro, conhece outros. Então, fiz um ano, assim, de livros mais fáceis. Mesmo assim, não está adiantando o incentivo para os adolescentes que estão no meu grupo. Eu tenho desafios. Um para os seus filhos, pode ser vocês também, tá? Um geral. E um outro desafio para os adultos. Quais são esses dois desafios? Primeiro, você vai ficar um dia sem telas com o seu filho. Ah, eu não posso porque eu tenho que resolver meus trabalhos. Tá, só pega o essencial para resolver seu trabalho. Só pega o essencial para resolver sua conta. Os seus filhos não precisam, eles não precisam de coisas essenciais, não tem coisas essenciais no celular. Eu vivi minha infância inteira sem celular, não tinha coisa essencial no celular. Eles conseguem ficar um dia sem celular, tá? De vez em quando eu faço isso aqui em casa. Vocês que são católicos, nós estamos na Semana Santa. Que tal ficar Semana Santa mais recolhimento, né? Pegar o celular, pega uma horinha só. Vamos recolher, vamos escutar canção nova, assistir, vamos ler a Bíblia, vamos ver palestra, né? Vamos ver pregação, vamos rezar o Rosário do Frei Gilson, né? Você que não é católico, faça outra coisa. Tenta fazer algum hobby, vamos fazer crochê, vamos fazer artesanato, vamos desenhar, vamos pintar, né? Vamos tentar aí fazer esse desafio. Então, se você não consegue ficar a semana inteira, vamos pegar um dia sem celular, sem telas. Só vou ligar a televisão se for para rezar, quem é católico, e ver alguma notícia do jornal. Pronto. Tira o seu filho da tela por um dia. Vocês vão me falar nos comentários aqui embaixo, ou lá no grupo, como foi a reação do seu filho. Porque a gente está vendo aí, na internet, filhos que se debatem, que ficam desesperados, que quebram coisas, porque a mãe deixou sem celular. Sabe por que isso? Abstinência. Sabe por quê? Quem tem crise de abstinência é quem usa drogas, é quem é viciado. E o celular virou uma droga. Ele é útil? É. Ele é importante? Ele é. Só que ao mesmo tempo ele virou uma droga. A gente está dependente psicologicamente do celular. A gente não consegue conversar, a gente consegue parar para refletir a nossa vida. E a gente precisa do ócio para refletir, né? Grandes filósofos falam aí que a gente precisa do ócio para refletir sobre a vida, para refletir sobre o que vai fazer, para ter criatividade. As crianças não têm mais ócio, nem os adultos. Escrever uma poesia, põe eles para escrever uma poesia, fala um tema para ele escrever. Escreva você uma poesia, adulto. Mãe, pai. Escreva alguma coisa sobre o que você acha do mundo, sobre a paisagem, sobre tudo o que você quiser. Vamos fazer esse desafio? Ficar um dia sem telas. Vocês vão me escrever o que vocês acharam, como é que vocês ficaram. Vocês tremeram? Seus filhos ficaram malucos? Eles vão fazer pode fazer uma birrinha? Pode fazer, deixa fazer. Depois eles acalmam. Eles vão ver que realmente foi importante. E aí, depois que vocês virem como foi esse dia, vocês podem fazer isso uma vez por mês. Tá? E aumentando. Porque ninguém vai morrer sem celular. A gente ficou anos e anos aí, centenas e milhares de anos sem celular. E todo mundo sobreviveu, tá? E o outro desafio que é para os pais, eu não sei se vocês conhecem a plataforma Scooby, vou deixar o nome aqui, vou deixar o link aqui. O Scooby é muito legal, é uma plataforma de uma corujinha, não tô ganhando dinheiro por causa disso, tá? Mas é porque eu gosto muito, porque eu registro ali todos os livros que eu leio. Vocês colocam uma meta de leitura, então ali eu coloco as minhas metas dos meus filhos, que eu leio junto com eles, e ali vou colocar uma meta que eu quero ler, vou colocar o livro que eu estou lendo, e quando eu terminar de ler, eu clico lá que eu li, dou tantas estrelas, posso escrever uma resenha se eu quiser sobre eles, eu gosto muito de colocar as estrelas, né? Quando os meus filhos acabam de ler também, eu gosto que eles falem quantas estrelas eles dão pro livro. E ali fica um registro. Então aqui no meu,
Eu li 11 livros esse ano e tenho 40 livros. De 40 livros, da minha meta de 40, que é claro que vai ser mais, mas por enquanto são esses, né? Eu li 11 livros. Aí tem As Estrelas que Eu Dei. Então você pode marcar os livros que você tem na estante, os livros que você quer ler, a sua meta desse ano. Então ali tem todos os seus dados, né? O paginômetro, né? Meu paginômetro é 51 mil páginas, 810. E eu já li 248 livros. Aí é o total, tá, gente? 79 favoritos. E eu estou lendo 18, porque eu tô lendo 18, gente. Mas tudo bem, né? Tem uns que eu não terminei ainda, vai ficar ali como é que eu tô lendo. O que eu quero ler tem 178, 2 livros que eu abandonei, 62 resenhas que eu fiz. Relendo não tá aqui, mas eu já reli alguns, mas não tá marcado. Então, assim, é bem legal. Você pode seguir os seus amigos, você pode me seguir lá, procura aí Vem Pra Nárnia, né? Como é que tá? Arroba Vem Pra Nárnia, uma coisa assim. Procura lá Vem Pra Nárnia que você vai me achar. Difícil achar outro nome assim, né? Me sigam, vamos bater papo ali também, tá? E foi mais um desabafo, tá, gente? Foi um desabafo, porque tinha um clube pago, dinheirinho ajudava, e eu falei, não, vou fazer gratuito. E eu vi que a cultura do Brasil é essa. É gratuito, não tem valor. Por isso que as pessoas exigem clubes pagos. Agora entendi, né? Então, assim, não vou ficar insistindo em fazer reunião via Meet, reunião online, porque não tem público para isso. Vou continuar fazendo aqui as resenhas no YouTube. Se o clube aumentasse, tiver mais participação, aí os pais, não, vamos fazer uma reunião no final do mês para falar sobre o livro, né? Se tiver muita participação lá no grupo, aí eu vou pensar de novo se eu vou fazer, tá? Tô até pensando em fazer de novo nos clubes pagos, vou pensando aqui. Mas por enquanto eu não quero muito trabalho, porque como eu estou fazendo essa mudança aí geral, então eu quero primeiro me estabilizar na nova cidade, né? Tá bem ali. E aí, quem sabe, depois das férias de julho, a gente abre um clube aí fechado, como eu tinha antes, tá? Mas a minha esperança é que cresça, esses clubes cresçam, divulguem, divulguem, divulguem. Manda se inscrever no meu canal, manda os links dos grupos, estão todos aí, vou deixar todos aqui, tá? Não vou ficar obrigando ninguém a ler. Só que se tiver muita gente ali lendo, comentando e compartilhando, aí eu vou ficar feliz, né? Aí a gente pode fazer sim uma reunião, por que não? Não precisa gravar a reunião para postar no YouTube, não. Mas pra gente conversar sobre o livro. Eu acho muito, muito importante, muito legal. Uma coisa que eu amo muito é clube de leitura. Mas, se não tiver, tudo bem. Eu continuo postando aqui nos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Desculpa o desabafo, mas realmente, como mãe, eu preciso puxar a orelhinha de vocês como professora, né? E eu acho que a gente precisa, às vezes, assim, ter um chacoalhãozinho para pensar um pouquinho na nossa vida, né? A gente não pode exigir as coisas dos outros se a gente também não faz. É isso. Mas não desistam, não desistam. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, gente. Eu tenho 6 filhos. Eu sei que não é fácil. Tenho todas as idades aí, todas as fases aí que eu já passei. Eu sei que não é fácil, mas a gente não pode desistir, tá? Nós somos responsáveis por eles, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vou colocar aí os clubes. Tem as metas de abril. Depois eu vou fazer um novo vídeo com as metas de abril, tá bom? Provavelmente, né, vamos continuar aqui o Vento Levou em abril, porque, né, não vou conseguir terminar. Então, em abril a gente vai continuar com o Vento Levou. E a gente vai conversando por lá, se alguém se interessar, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.